Meus queridos, vamos terminar a lição número 10, é o resumo de hoje, sexta-feira. Deus possa nos abençoar na compreensão da lição sobre a nova aliança, sobre o pacto novo, porque a aliança nos envolve de maneira plena. Thomas Brooks, que foi um grande escritor, escreveu que a aliança da graça é o título de propriedade do crente no céu. Por que isso? Porque quando a pessoa entra na nova aliança, aceita Jesus, se torna herdeiro do céu, herdeiro da vida eterna. Isso é maravilhoso. A nova aliança tira o nosso medo da morte física para nos dar uma esperança da vida eterna. Isso é importante. Com isso nós reconhecemos o amor de Deus por nós. Guilherme era um menino de 8 anos, subiu numa escada para pegar uma pipa em cima da casa. A escada quebrou um degrau e ele saiu quebrando todos os degraus até chegar lá embaixo. Quando chegou lá embaixo, não conseguia se levantar. A mãe chamou o resgate veio, pegou o menino e disse: olha, ele não está bem. Parece que ele quebrou, na linguagem popular, quebrou a espinha, quebrou a coluna. E ele talvez não resista. A mãe acompanhou o Guilherme para o hospital. E quando estava lá no hospital, a mãe viu que Guilherme estava piorando. A situação não era das melhores. E a mamãe segurou a cabeça de Guilherme em suas mãos, beijou a testa dele e disse: Guilherme, meu filho, se Deus permitir você descansar, você está com medo? Ele disse: não, mamãe, Jesus me ama e eu tenho certeza que se Ele me fizer descansar é para o meu bem. Minutos depois, Guilherme fechava os seus olhos. Com um rosto sereno, a mãe chorou muito, mas ficou depois compreensiva com aquilo que o seu filho lhe dissera. Se Jesus me ama, descansar para mim vai ser o melhor. Porque Guilherme havia aprendido isso. E é isso que a nova aliança faz, nos faz perder o medo da morte física, porque nós temos a esperança de uma vida eterna. Por isso que a lição dessa semana foi muito útil para todos nós e nos deu assim uma esperança maior para o nosso coração. A lição mostrou que Jesus se tornou o nosso grande libertador. Jesus se tornou o nosso grande intercessor. E Ele nos livra, além de livrar do pecado, da dominação do diabo sobre a gente. Isso é importante. Quando a pessoa aceita Jesus Cristo como Salvador na cruz, a pessoa sai da escravidão do diabo e entra para a libertação que Cristo fornece, providencia. E em seguida a pessoa é justificada diante de Deus. Então o diabo não tem domínio mais sobre a pessoa. Uma moça, uma jovem senhora, foi dominada por espíritos e 2 pastores foram chamados para ir até a casa dela para fazer o trabalho de libertação. Eles foram e chegando lá, a moça gritava muito, teve que ser amarrada numa cama e era uma cena assim muito ruim de se ver. Os gritos dela atraíam tanta gente, ficou aquela multidão na frente da casa daquela jovem senhora. E os 2 pastores então oraram colocando as mãos sobre a cabeça daquela jovem senhora. Eles oraram poderosamente, pedindo a Jesus que libertasse aquela moça do poder dos espíritos. E quando um dos pastores sentiu algo passar pela mão dele, pelo corpo dele, que lhe deu um arrepio no corpo inteiro. Depois a moça disse: olha, pastor, quando o senhor estava com a mão sobre a minha cabeça, eu senti uma pressão muito grande. Eu senti como se uma coisa estivesse sendo arrancada de dentro de mim. E quando minha memória voltou, eu reconheci Jesus como meu Salvador. Foi nesse momento que o diabo me deixou. E então o pastor disse depois: olha, não foi uma tarefa fácil expulsar esse demônio. Ele quase nos superou, mas pelo poder de Jesus nós somos vencedores. E a moça disse assim: pastor, eu agora quero entregar minha vida totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Não quero estar mais sob o domínio do mal. Ela praticava algumas coisas de magia e isso abriu a porta para o diabo. Essa moça entregou-se a Jesus, foi batizada e nunca mais o demônio tomou posse daquela jovem senhora. Mostrando que quando a pessoa aceita a nova aliança, sai da dominação do diabo e entra para, o rol de membros do Senhor Jesus, o aprisco do Senhor Jesus se torna uma ovelhinha do Senhor Jesus Cristo. E Cristo disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora.
Nós agradecemos a Deus por esse estudo, porque esse estudo nos ajudou assim a enxergar que nas alianças que Deus fez com as pessoas do passado, Deus sempre se preocupou com a salvação das pessoas. Fez aliança com Adão, o objetivo era a salvação. Fez aliança com Noé, o objetivo era a salvação. Fez aliança com Jacó, o objetivo era a salvação. Fez aliança com Abraão, o objetivo era a salvação. Por isso, quando Jesus Cristo na cruz morreu, a aliança se tornou abrangente, muito mais abrangente. Por isso que a aliança foi chamada de aliança superior. E porque a aliança nova, a nova aliança, incluía até as pessoas que não eram do povo hebreu. Deus disse assim: se o estrangeiro, ele guardar o sábado, se o estrangeiro fizer minha vontade, eu então vou receber dele no meu altar até os sacrifícios que ele irá fazer, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então veja como a nova aliança ela é abrangente. Deus disse: eis que vem dias em que eu farei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto, e eu vou escrever a minha lei no coração das pessoas, para que eles não pequem contra mim. Mesmo com a lei no coração, as pessoas ainda pecam, mas não tem problema, porque Jesus Cristo é o grande advogado, ele é o grande sacrifício que a pessoa pode recorrer, ajoelha, se pede perdão a Deus, pede força para não cometer de novo pecado. E a Bíblia diz: se alguém pecar, nós temos um advogado junto a Deus, o nosso grande sacerdote, Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a nova aliança e comparamos com a antiga aliança, percebemos que a base é a mesma. É Deus prometendo, jurando no nome dele, o pedido de obediência de quem faz a aliança com ele e a garantia de que o Senhor Jesus vai cumprir a aliança, vai ratificar, confirmar a aliança. Por isso, na nova aliança, Jesus mostrou que tudo que era antigo e que se referia aos rituais do santuário antigo se tornou obsoleto, porque na nova aliança, Jesus Cristo se tornou o Cordeiro de Deus. Então, todos aqueles rituais que a pessoa fazia, matar cordeirinho para receber perdão de pecado, tudo aquilo se encerrou com a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus. Aí então, tudo se fez novo. Aí então, as promessas da nova aliança se tornaram verdadeiras para aqueles que aceitam a nova aliança. Por isso, Jesus Cristo, ele tirou o pecado do mundo e colocou nas costas dele, assumiu os pecados, pagou a dívida. O cheque pré-datado que a pessoa assim recebia quando matava um carneirinho, um cordeiro, foi quitado na cruz pelo Senhor Jesus Cristo. E ele se tornou o nosso advogado, nosso intercessor. Um dia, numa das cidades da Inglaterra, chamada Plymouth, eram duas cidades, Plymouth do Norte e Plymouth do Sul. Na cidade de Plymouth do Norte, à meia-noite, 2 homens se cruzaram em cima de uma ponte. E esses 2 homens então perceberam que o relógio da igreja matriz tocava às 12 badaladas da meia-noite. Só que em vez de 12, o sino bateu a 13ª badalada. Um dos homens parou, olhou para o outro e disse: boa noite, boa noite. O senhor contou as badaladas do sino? O outro homem disse: eu contei. Foram 13? Mas também é meia-noite, deveriam ser 12. Um dos homens disse: eu moro aqui na cidade e eu vou falar com a pessoa do campanário, dizendo que está errada a forma de marcar as horas. Os dois se despediram, cada um foi para o seu lado. 6 meses depois, um desses homens era o coronel Jarvis, que era do exército britânico. Uma manhã, depois de 6 meses, o ajudante dele, quando o coronel Jarvis abriu a porta do gabinete dele, o ajudante estava com um cavalo selado. O coronel Jarvis perguntou: o que é isso? Quem mandou selar o cavalo? O ajudante disse: eu achei que o dia está bonito, se eu gostaria de dar um passeio. O coronel Jarvis olhou para o tempo e disse: puxa vida, é bonito mesmo o dia. Ele sentiu no coração que Deus estava chamando-o para uma tarefa em algum lugar. Assentou-se no cavalo, deixou as rédeas soltas e o cavalo foi andando na direção da balsa que ficava lá na praia. Ele chegou lá e disse: estranho, que o cavalo vem para cá? Deus estava querendo me levar para algum lugar. Ele subiu na balsa e atravessaram para a cidade de Plymouth do Sul. Ele morava em Plymouth do Norte. Quando chegou em Plymouth do Sul, o coronel desceu com o cavalo, montou o cavalo de novo e começou a andar pelas ruas. Parou um rapaz que estava passando e disse: moço, diga uma coisa, o que está acontecendo de tão importante aqui hoje nessa cidade?
O senhor não é daqui? Não, eu sou de Plymouth do Sul. Aqui é Plymouth do Norte? É, aqui é Plymouth do Norte. Então o que está acontecendo aqui em Plymouth do Norte? Ele disse, olha, o rapaz falou assim, está acontecendo um julgamento hoje lá no fórum. Um homem foi acusado de matar uma família inteira de 8 pessoas há 6 meses atrás. Ele está sendo julgado agora. É o que comenta na cidade. O coronel Jarvis perguntou, onde é que é o fórum? Você segue essa rua em frente, lá no final, você vira à esquerda, tem um prédio amarelo, ali é o fórum. O coronel Jarvis se dirigiu para lá. Dentro do fórum, a cena de julgamento. Um homem estava sendo acusado de chacinar uma família inteira. O advogado de acusação foi muito assim espetacular. Mostrou que aquele homem era culpado de matar aquelas 8 pessoas daquela família. O advogado de defesa não conseguiu provar muita coisa. Então o juiz disse para o réu, levante-se. O réu se levantou e o juiz disse, o senhor tem alguma coisa a declarar em sua defesa? Já que tudo está contra o senhor? O homem se aproximou da mesa do juiz e antes que ele começar a falar, a porta do lateral do fórum da sala de julgamento se abriu. O coronel Jarvis entrou na sala do julgamento. Na hora que ele entrou, o homem lá na frente do juiz virou-se para os jurados e disse, senhores jurados, senhor juiz, eu não sou assassino, eu nunca matei ninguém. Mas, diz o juiz, mas as provas são contra o senhor. O senhor não conseguiu provar que não estava aqui na cidade na noite do crime. Ele começou a chorar e disse, senhor juiz, eu não estava aqui. Eu estava na cidade de Plymouth do Sul. Eu passei lá na cidade, meia-noite, em cima de uma ponte. Eu cruzei com um homem e o relógio da igreja bateu 13 badaladas ao invés de 12. E esse homem que ia passando conversou comigo. Ele poderia provar que eu não estava aqui na noite do crime. Mas ele começou a chorar e disse, mas eu sou uma pessoa perdida, porque eu não sei quem é esse homem. Eu nunca vou encontrá-lo, eu vou ser condenado. O coronel Jarvis estava escutando e disse, senhor juiz, senhores, com licença, todo mundo olhou para trás, o juiz bateu na mesa, silêncio no tribunal, quem está interrompendo? Ele disse, senhor juiz, com licença, sou eu sou o coronel Jarvis, mostrou a patente dele, eu sou do exército britânico, eu gostaria de me aproximar, o senhor me permite? O juiz disse, se aproxime, coronel. O coronel Jarvis olhou para aquele homem e disse, senhor juiz, eu quero dizer ao senhor que eu vou me transformar num advogado desse homem agora. Esse homem está dizendo a verdade. Esse homem encontrou-se, passou por mim, meia-noite, há 6 meses atrás, em cima de uma ponte, o sino da igreja bateu 13 badaladas ao invés de 12. E eu até disse para ele que eu morava lá, eu ia falar com a pessoa do campanário. Realmente esse homem está dizendo a verdade, por causa do testemunho deste homem tão idôneo, deste homem assim que a palavra dele era honesta, Coronel Jarvis. Esse homem o réu foi inocentado. Jesus Cristo prometeu nos representar perante o Pai. Ele é o nosso grande intercessor. E esse é o grande trunfo da nova aliança. Jesus morreu, justifica as pessoas, promete a vida eterna, nos dá o Espírito Santo e ainda nos intercede por nós diante do Pai. Deus abençoe você. Que o sábado seja uma bênção para todos nós. Possamos ter compreendido que a nova aliança é superior por causa disso. Ela é mais abrangente, ela tem promessas mais envolventes e ela nos coloca diante de uma situação nova. Jesus como nosso intercessor no santuário celestial diante de Deus. Deus abençoe a tua vida. Vamos orar, Deus querido. Obrigado por esse momento de estudo. Finalizamos a lição 10. Entendemos que a nova aliança é superior, porque nela Jesus se deu por todos nós. Obrigado por isso. Coloca essa bênção em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Obrigado por sua atenção no estudo da lição número 10.